Aleluia! Glória a Deus! Boa noite, queridos! Graça e paz! Eu sei que você está aí na sua casa, mas sabe de uma coisa? Lugar onde Deus está é lugar de alegria. E eu tenho certeza que Deus está aí, assim como Ele está aqui, hoje nessa quarta-feira, no culto fé. Então, eu já quero estimular sua fé, eu quero ativar sua fé nessa noite, amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Atos, Atos capítulo 14, versículo 8 e 9. Atos, capítulo 14, versículo 8 e 9. Abre aí comigo. Mesmo você que está assistindo o culto em casa, aliás, eu quero te pedir isso. Não apenas assista o culto, né? Mesmo você estando em casa, é importante você entender que nós não somos espectadores daquilo que Deus está fazendo. Então, abra a sua Bíblia mesmo, tá? Atos capítulo 14, a partir do versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, eu quero que você guarde isso, possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Obrigada, meu amor. E ele saltou e andava. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você ore aí onde você está. Você quer que o Senhor fale com você? Eu também. Então nós vamos pedir isso para Ele. Feche os seus olhos. Pai, nós estamos nesse lugar por Tua causa. Senhor, onde o Senhor está, sempre existe uma palavra liberada do céu para nós. E eu sei que essa noite não é diferente. E eu me coloco à disposição do Teu Espírito Santo, Senhor. Eu quero te pedir, usa a minha vida. Vai onde as minhas palavras não conseguem chegar. Que essa seja uma noite de rompimento de conceitos. Que essa seja uma noite de ruptura, Senhor, de tudo aquilo que nos prende, daquilo que prende os Teus filhos. Que essa seja uma noite de geração de milagres. Eu quero te pedir e eu quero te agradecer em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Sabe que milagre é uma coisa que todos nós queremos algum, sim ou não? Sim, né? E uma coisa que é interessante a gente observar, que a vida com Jesus, onde Jesus está, sempre existe milagre. Jesus, Ele é a fonte de toda a vida, de todo milagre, de toda cura, de tudo que você pode imaginar. E a palavra milagre, ela é uma palavra que vem de um verbo latim chamado mirare. E ela significa maravilhar-se. Então, milagre tem esse significado que você fica maravilhado quando algo acontece. Mas no nosso português mesmo, quando você pesquisa o que é milagre, milagre é algo que interrompe as leis naturais, algo que a ciência não pode explicar. E talvez seja por isso que nós normalmente buscamos tanto o Senhor por causa de milagres. Mas você já se questionou por que algumas pessoas vivem milagres e outras pessoas não vivem milagres? Pois é, eu quero compartilhar com você hoje qual é a fé, né? A fé para gerar milagres. Eu quero compartilhar com você 2 princípios que a gente começa a ver já nesse texto e a gente começa a ver por toda a palavra de Deus. A palavra de Deus nos conta aqui que havia certo homem que ele era aleijado e que ele nunca andara. E Paulo estava pregando. E Paulo não estava orando pelos enfermos. Paulo estava pregando. E a Bíblia diz que, de repente, eu creio que Paulo, ele para de pregar. Esse homem, a Bíblia diz que ele estava ali para ouvir Paulo. Então, ele estava ouvindo os ensinamentos de Paulo. Ele estava ouvindo a respeito de Jesus. Mas aí, de repente, ele estava ouvindo Paulo falar. E a Bíblia diz que Paulo fixa os olhos nele e Paulo para de falar. E sabe o que Paulo fala? Ele para de falar o que ele está falando. Por que eu sei disso? Porque estava dizendo que ele estava ouvindo Paulo falar. E aí Paulo fixa os olhos nele. E a Bíblia diz que possuía. E Paulo vendo que ele possuía fé. Mas aí não termina aí. A Bíblia diz que Paulo vendo que ele possuía fé para ser curado. Olha que coisa interessante. Quando nós começamos a entender sobre a fé, quando nós começamos a olhar nas Escrituras, nós vamos descobrir que aonde há um milagre, tem uma história de fé.
Agora, não é uma fé qualquer. E esse homem, ele diz exatamente isso. Não era uma fé qualquer. Ele tinha fé para ser curado. E o texto deixa claro o que esse homem tinha. Esse homem, ele era aleijado, gente. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que milagre não precisa... Eu quero que você guarde isso no seu coração, querido. Em nome de Jesus. Abra sua mente, abra seu coração, abra o seu espírito e entenda isso. Milagres, eles não dependem apenas de fé. Oi? Você vai falar assim, oi, não entendi? De novo, milagres não dependem apenas de fé. Eles precisam de fé para algo específico. Entende? Aquele homem possuía fé? Acaba aqui? Não, ele possuía fé para ser curado. Então, às vezes a gente acha que se a gente tem fé em Jesus, está tudo certo. Quantas pessoas iam até Jesus durante os dias que Jesus estava na terra? Ia uma multidão, a Bíblia diz. E essas pessoas, muitas delas tinham fé, mas nem todas eram curadas. Então, não basta a gente ter fé se você quer viver um milagre. Você precisa entender que você precisa ter fé para algo específico. Você já viu alguma vez alguém chegando para Deus no Antigo Testamento, ou alguém chegando para Jesus no Novo Testamento e falando assim, Jesus, me abençoa? Você já viu alguma vez? Nunca. Todas as vezes que alguém chega para Jesus no Novo Testamento, todas as vezes que alguém ora para Deus no Antigo Testamento, as pessoas pedem coisas específicas. E todo milagre, querido, ele é algo específico. Agora, a gente vê uma geração, às vezes as pessoas vêm e falam assim, pastor, ora por mim. E eu falo assim, pelo que você quer que eu ore? Ah, por tudo. Tá, vou orar por tudo. Como que eu vou orar por tudo? Qual é a sua dor? Aquele homem, a Bíblia diz que ele tinha fé para ser curado da sua paralisia. Aquele homem não podia andar, ele não tinha apenas fé. O fato dele estar ouvindo Paulo já demonstrava que ele tinha fé nas palavras de Paulo. Ele tinha fé em Jesus, porque Paulo estava sempre apontando para Jesus. Mas Paulo fixa os olhos nele, porque ele descobre que ele tinha fé para ser curado. Então entenda, milagres não são gerados apenas pela fé. Milagres são gerados pela fé em algo específico. E essa é a primeira coisa que você tem que entender. Tem pessoas que elas ficam tão incomodadas na sua vida, mas elas não sabem o que elas querem. São pessoas que não sabem nem definir como que elas vão orar. Elas não conseguem orar porque elas não sabem qual é a sua dor. Elas estão angustiadas e elas então acham que o problema é o casamento. Aí elas oram, Deus abençoa meu casamento. Daqui uns dias eu vou ministrar uma palavra para vocês sobre oração. Hoje eu estava preparando essa palavra e Deus trouxe isso para o meu coração. E eu vou te ajudar a romper com algumas coisas. Agora, olha que coisa interessante. Primeiro, você tem que definir o que você quer. Primeiro, você tem que definir, especificar qual é a sua necessidade. Sabe? Tem gente que não entende isso. Olha só, lá no livro de Marcos, nós aprendemos isso muito bem. Marcos, capítulo 10, Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 4. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 4. Opa, que eu acho que eu anotei errado aqui, peraí. Nós vamos falar sobre o cego Bartimeu. Quando Bartimeu, a Bíblia fala que quando Jesus estava andando e as pessoas começam a clamar, né? Todo mundo falando que Jesus estava ali. E aí o que acontece? Bartimeu, ele sabe que Jesus está naquele lugar. E então ele começa a fazer o quê? Ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E o que a palavra de Deus diz? 10:46. Porque eu não estava achando aqui, gente. Ajuda eu aí, peraí. Aguenta firme aí. Aqui, achamos. 10:46, tá? E foram para Jericó, e quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, e o mestre te chama. E lançando ele de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E Jesus lhe perguntou, o que queres que eu te faça?
Olha só, quando a gente vê isso parece tão óbvio, né? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vá, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Olha só, gente, se Jesus viesse hoje para você e te perguntasse: o que você quer que eu te faça? Qual seria a sua resposta? Aquele homem, a Bíblia diz que ele era cego e ele era mendigo. Talvez se ele vivesse nos dias de hoje e Jesus perguntasse: o que você quer que eu te faça? Ah, Senhor, eu preciso de tanta coisa, deixa eu pensar aqui, peraí, eu acho que eu preciso ganhar a Mega Sena. Não, deixa eu falar uma coisa. A fé que gera milagres tem nome. O seu milagre precisa ter um nome. Quando Jesus vier para você e falar: filho, o que você quer que eu te faça? O seu milagre tem que ter um nome. Para Bartimeu, o milagre dele tinha um nome. E o nome é: que eu veja, Senhor. Qual é o nome do seu milagre? Se o seu milagre não tem nome, é porque a sua fé ainda está vagueando. Você tem fé em Jesus, mas você precisa crer que Jesus é poderoso para fazer algo específico sobre a sua vida. Se Jesus viesse para você hoje e te perguntasse: o que você quer que eu te faça? Qual seria a sua resposta? Como que Jesus pergunta para um cego: o que você quer que eu faça? Como é que Jesus pergunta o tempo todo para as pessoas: o que você quer que eu faça? Porque milagre tem que ter nome. A fé que gera milagres, ela tem um nome. Pode olhar para qualquer uma dessas pessoas nas Escrituras, você vai ver o coxo voltando a andar. E nós precisamos entender que tem pessoas que não querem milagres. E é por isso que Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? Deixa eu dizer uma coisa: tem muito cego que não quer ver, tem muito mudo que não quer voltar a falar, tem muito surdo que não quer ser curado para ouvir, tem muito coxo que não quer voltar a andar, tem muito paralítico que quer continuar como está. Então o Senhor pergunta: o que você quer que eu faça? Seu milagre tem que ter nome, seu milagre tem que ter endereço, e o endereço é a sua fé. E eu digo de novo para você: se o mestre vier hoje te perguntar: o que você quer que eu te faça? Se o Senhor vier hoje e você disser assim, e falar: o que você quer que eu ore por você? Se a sua resposta for: por tudo, eu preciso dizer que você precisa rever o seu conceito de fé. As pessoas que se aproximavam de Jesus, elas entendiam isso. Esse texto de Atos 14, 9, é muito claro. Paulo, ele para de falar. Ele para de falar e ele olha para aquele homem porque ele viu que ele tinha fé para ser curado. E então, Paulo, ele dá uma ordem. Tem uma versão que diz: ele brada em alta voz. E ele diz assim: se apruma, homem. Se coloca em pé direito sobre os seus pés. Então Paulo percebeu que ele tinha fé para ser curado da sua paralisia. E a Bíblia diz que aquele homem deu um salto, gente, e ele começou a andar. Deixa eu dizer algo para você, meu querido: quando a sua fé tem nome, quando o seu milagre tem nome, aonde você estiver, você vai atrair o milagre de Deus. Você vai atrair o céu sobre o lugar onde você está. Você vai atrair Jesus para onde você está. Jesus para tudo. Jesus para com a multidão para chamar Bartimeu. Paulo para de pregar por causa da fé daquele homem. A terra vai parar, os céus vão parar. Quando o seu milagre tiver nome, quando a sua fé tiver algo específico, os céus estão prontos para liberar. Mas está na hora de você parar de ser um generalista. Me abençoa, tá? Eu preciso de uma benção. Deus abençoe o irmão. Né? Você precisa ter fé para ser curado. Olhe para os milagres de Jesus. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, verso 24. Abra comigo aí. Vai marcando aí na sua Bíblia. Marcos capítulo 5, verso 24. Um texto muito conhecido da mulher do fluxo de sangue. Grande multidão o seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera na mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque ela dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada.
Essa mulher, ela tinha algo específico em mente. Ela não pensava assim, puxa, se alguém me ver vai ficar com dó de mim, vai me levar para o mestre, ele vai impor. Não! Essa mulher também não pensava, puxa, se alguém dos discípulos dele orar por mim, eu vou dar uma melhoradinha. Não! O nome do milagre daquela mulher era, vai estancar esse sangue. O nome do meu milagre é que eu vou ser curada. Eu não vou melhorar. Eu não vou ser aceita pelas pessoas. Eu vou ser curada. Meu querido, dê nome para o seu milagre. Se você quer atrair os céus com uma fé que gera milagre, dê um nome para o seu milagre. Tenha ele como alvo específico. Aquela mulher, ela não estava ali por causa da multidão. Ela não estava ali para ser envolvida com as pessoas. Ela estava ali porque ela queria tocar nas vestes de Jesus. Ela sabia quem ele era. Ela sabia quem ela era. Mas ela sabia que dele ia sair poder. E de fato, sabe o que ela fez? Ela tocou as vestes. Ela tinha algo específico em mente. Se eu tocar as vestes, eu vou ser curada. Isso é fé que gera milagre. Fé que gera milagre. Milagre tem que ter nome. Para Bartimeu era isso. Para Bartimeu era para ver. Ele era um mendigo, ele não pedia, ele pedia esmolas. O texto deixa claro isso. Bartimeu pedia esmolas e ele não estava ali agora dizendo para Jesus, Jesus, me dá condições financeiras para eu sair dessa vida. Eu quero tornar a ver. Nós precisamos, quem precisa de um milagre sabe o que é a prioridade. Sabe por que muita gente quer tudo? Eu preciso que Deus me abençoe aqui. Eu sei que às vezes nós precisamos de várias coisas, mas estabeleça a prioridade. Você precisa de um milagre. Qual é o nome do seu milagre? Os céus estão perguntando nessa noite, qual é o nome do seu milagre? Seu milagre tem nome? Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Aquele homem em Listra, a mulher cirofenícia, a mulher do fluxo de sangue, Jairo, o centurião, todos eles estavam diante de Jesus. Aquele que tem poder para todas as coisas, mas eles não ficaram satisfeitos com nada menos do que um milagre que tinha nome. Minha filha precisa ressuscitar. A minha filha está endemoniada. Seu milagre tem que ter nome, querido. Eu quero te convidar nessa noite a dar um nome para o seu milagre. A fé é a linguagem do céu. Você pode ter acesso à salvação pela fé e é maravilhoso. Você vai morar com Jesus no céu. Você pode ter uma vida de devoção e servir ao Senhor aqui na terra. Mas eu quero dizer uma coisa. Talvez você esteja vivendo frustrado como um servo de Deus. Ou talvez você ouviu falar tanta coisa acerca de Deus. Mas se você está vivendo uma vida muito aquém daquilo que Deus planejou para a sua vida. Porque você precisa de uma interrupção de coisas naturais. Lembra que milagre é algo que rompe com o ciclo natural das coisas? Talvez o que você está vivendo é impossível humanamente. Que aquilo mude. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Diante de Jesus não existe coisa pequena nem grande. Aquelas pessoas quando estavam diante de Jesus, elas sabiam que Ele tinha poder para curar. E eu quero dizer para você, Jesus continua tendo poder para curar. Jesus continua operando milagres. Mas Jesus não opera milagres apenas por causa do seu poder. Não é uma nuvem que quem estiver perto, não. Os milagres do céu são acessados pela fé, mas não é qualquer fé. Não é a fé para a salvação. Não é a fé para outra coisa. É a fé para milagres. O seu milagre tem que ter nome. A sua fé tem que ter nome de um milagre. Jesus está perguntando para você hoje, o que você quer que eu te faça? Qual é a sua resposta? Seja honesto. Agora, a segunda característica, e eu disse que eu vou falar apenas 2 características. A segunda característica que eu vejo nessas pessoas que viveram milagres nos dias de Jesus e que vivem milagres até hoje, é que elas perseveram. Elas não desistem. Elas não estão preocupadas com o que as pessoas vão pensar. Elas não têm plano B. Pensa na mulher cirofenícia, pensa na mulher do fluxo de sangue que a gente acabou de ler agora. Pensa em Bartimeu. As pessoas diziam para Jesus assim, falavam para ele, Bartimeu, fica quieto, você está incomodando. Meu querido, quando você precisa de um milagre, você persevera, você não está preocupado com o que os outros vão pensar de você. Você precisa ter foco naquilo que você está fazendo. Sabe que alguns dias atrás, nós fomos numa loja de brinquedos. E o meu filho Davi Lucas, ele queria muito um brinquedo. Mas não era um brinquedo qualquer, era um videogame. E a gente foi numa loja de brinquedos e ali não tinha nenhum videogame.
mas uma loja cheia de brinquedos. E aí eu falei, filho, você não vai olhar nada? Ele falou assim, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Aqui não tem nada que eu quero. Eu sei o que eu quero. Sabe o que é isso? É foco. Às vezes a gente fica distraído com brinquedinhos, quando na verdade a gente precisa focar em algo que é infinitamente maior e perseverar com relação àquilo. Aquela mulher sirofenícia, a Bíblia diz que ela vinha gritando atrás de Jesus. Todo mundo falava, Jesus, fala para ela parar, porque eles já tinham pedido para ela parar, mas ela sabia, querido, ela sabia o que ela precisava. Sabe que outro dia eu li uma frase que eu achei muito interessante. Existem os fortes, existem os covardes, existem os corajosos, existem os heróis, mas existem os pais. Pais são mais do que heróis. Aquela mulher sirofenícia, ela não estava nem aí. Ela era mãe e ela ia enfrentar o que fosse, porque ela precisava de um milagre. Foi isso que aconteceu com aquele homem que tinha aquele filho lunático. Querido, deixa eu dizer algo para você, persista. Não é porque você orou uma vez que as coisas não aconteceram que você desiste. Nós temos vivido e conhecido uma geração que é rasa em perseverar, em buscar seus objetivos, em orar na presença do Senhor por algo. Deixa eu dizer, nós precisamos aprender a perseverar. Sabe que eu estava meditando nessa palavra hoje, e aí, enquanto eu estava indo para o trabalho, eu estava pensando comigo, né? Assim, ministrando no meu espírito, recebendo do Senhor, e eu fiz uma pergunta para Deus. Eu falei, Senhor, a gente sempre fala, né? E o Senhor tem trazido ao meu coração que nós precisamos ter uma fé específica para viver milagres. Mas as pessoas vieram até o Senhor, mas existe um homem na Bíblia, que está lá no livro de João, no capítulo 5. O homem é um milagre assim, muito interessante, João capítulo 5. Que teoricamente, versículo 6, que teoricamente foge um pouco disso que nós estamos falando. Por quê? Esse homem não perseguiu Jesus. Esse homem não saiu gritando na presença de Jesus. Ele era o paralítico de Betesda. Diz assim, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então, lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente, o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. Aleluia. E eu fiquei pensando, gente, eu falei, esse homem, ele não foi atrás de Jesus. Foi Jesus que foi atrás dele. E então o Senhor ministrou algo ao meu coração. Pensa comigo. Se aquele homem sabia que ele não podia descer lá, se aquele homem sabia que não tinha ninguém para descer ele naquelas águas, por que ele ficou ali tanto tempo? Deixa eu falar uma coisa para você, que o Senhor trouxe ao meu coração. Quando você namora o milagre, quando você olha para a impossibilidade como algo possível, mesmo que você não consiga descer ao rio, o rio de águas vivas vem até você. Você está entendendo? Por que aquele homem então não falou, gente, me tira daqui, ninguém vai me levar mesmo, ninguém vai descer eu lá naquele tanque, quando... Não. Você entende? Aquele homem estava flertando, se é que a gente pode dizer assim, com o milagre. Aquele homem, ele se recusava a voltar para casa. Ele ficava ali esperando o milagre dele todo dia, mesmo sabendo que era humanamente impossível. O que Jesus faz aqui, Jesus vai até ele. Meu irmão, quando você persevera em crer, por mais impossível que seja, se as circunstâncias, você não puder ir até lá, Deus vai dar um jeito de levar até você. Se você ler esse texto, você vai ver que Jesus mudou a rota para ir naquele lugar. Você vai ver que era para Jesus estar num outro lugar, num ambiente de festa. E ele vai para aquele lugar. E a Bíblia não relata outra cura, mas a Bíblia diz que estava cheio de pessoas enfermas naquele lugar. Mas aquele homem que estava ali há muito tempo, você entende? Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? E ele não diz que ele não quer.
Jesus só faz essa pergunta depois que descobre que ele está perseverando na sua fé. Ele não está em outro lugar. Ele não desistiu de crer. Ele não voltou para casa se lamentar o resto da vida. Ele não voltou para casa para vegetar o resto da vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Não deixe que nada paralise a sua fé. Ainda que existam outros tipos de paralisia, Jesus é poderoso para entrar na sua vida e te dar uma ordem. Coloca-te de pé. Ainda que tenha algo paralisado na sua vida, Jesus vai chegar e vai dar uma ordem, as coisas vão se colocar em pé, o milagre chega aonde Jesus chega. Não é tanquinho de água, não é pocinho de água, o rio de águas vivas vem e toda a paralisia vai embora. Então, meu irmão, não desista de crer, não desista de crer, persevera, dá um nome para esse milagre e persevera, dá um nome para esse milagre e persista, dá um nome para esse milagre e não desista. Aleluia! Nós precisamos entender que os céus são movidos pela fé. Esse homem, ele sabia disso. E ele continua crendo. Sabe que na Coreia do Sul existe uma das maiores igrejas do mundo, que é pastoreada pelo pastor Paul Yong-Chu. E ele conta no livro Oração, a Chave do Avivamento, que eles têm uma gruta, né, uma montanha, um monte, né, de oração, onde existem várias grutas. E essas grutas, elas cabem apenas uma pessoa. As pessoas deixam o seu calçado do lado de fora e cabe um colchonete e uma botija de água. É isso que cabe naquela gruta. E as pessoas, elas vão para lá para orar. E o próprio pastor Paul Yong-Chu, ele fala isso, quando existe uma causa pela qual, muito séria, que eu preciso orar, eu vou para aquele lugar e eu não saio de lá. A não ser quando um dos meus obreiros chega lá e bate na porta e diz, está feito. Pelo que você tem orado, querido, pelo que você já parou de orar. Se você quer um milagre na sua vida, uma interrupção de coisas naturais, uma interrupção de fluxo natural, dá um nome para esse milagre e persista, e persista, e persista. Você vai ser a mulher cirofenícia, não importa. Você vai ser a mulher que vai interromper o fluxo de sangue, não me importa. Mas uma coisa é fato, vai haver libertação aos cativos, vai haver cura aos cegos, vai haver cura aos mudos, aos surdos, porque você não vai desistir. Você vai olhar para a impossibilidade e você vai se lembrar que Jesus continua sendo maior que toda impossibilidade. Está na hora de nós nos lembrarmos disso, nos levantarmos como uma geração que não aceita como verdade a tristeza, a angústia e as impossibilidades. E talvez você me pergunte nessa noite, diz assim, poxa, mas por que hoje a gente não vê esse tipo de fé? Talvez você diga assim, você me ouça falar isso, você se sinta meio frustrado. Porque você fala, puxa, eu queria ter essa fé. Por que é que a gente não tem a sua fé? A gente vinha no carro e os meninos estavam assistindo um vídeo e eu cantava para eles. Cuidado, olhinho que vê. Conhece essa música? Cuidado, olhinho que vê. Me ajuda aí? Salvador. Salvador está olhando para você. Cuidado, olhinho que vê. Mas não tem a ver com o que Deus está apontando um chicote para você. Tem a ver que a fé, ela pode ser aumentada. Se a fé pode ser aumentada, ela pode ser diminuída. Não foi isso que os discípulos disseram para Jesus? Senhor, aumenta-nos a fé. Quantas vezes Jesus falou, até quando vocês terão uma fé pequena? Deixa eu dizer algo para você, querido. A sua fé, ela pode ser alimentada ou ela pode ser roubada de você. Por aquilo que você vê, por aquilo que você ouve. Se você não olha para o que Deus pode fazer, você vai ver aquilo que o natural está mostrando para você. As circunstâncias estão mostrando para você. E eu vou falar uma coisa para você. Existe uma mídia do terror. Existem pessoas que elas adoram uma desgraça. Jesus, outro dia eu estava falando isso com meu marido. Eu estava vendo uma reportagem de algo que era uma situação boa, que era para ser celebrada. E as pessoas estavam lá procurando algo ruim. Eu falei, Senhor, como tem gente que gosta de celebrar desgraça. E aí essas pessoas começam a falar, e dependendo do que você está vendo, você começa a encher o seu coração disso. Meu irmão, você precisa encher o seu coração de fé. Você precisa olhar para Jesus. Não queira saber o que a multidão está falando, não. Olha para Jesus. Olha para o lugar do seu milagre. Olha para o autor e consumador da sua fé. Olha, dá uma olhada o que é que você está enchendo com o seu coração. Para de encher o seu coração com impossibilidade, com tragédia. Vai ler, desliga um pouco a televisão, vai ler a Bíblia. Vai ouvir o que Jesus fala, enche o seu coração com as palavras de Jesus.
Tem gente que ouve pregação o dia inteiro. Vai ouvir as palavras de Jesus. Vai para a palavra de Deus pura, simples. Nada contra você ouvir pregação. Eu estou fazendo uma pregação que você está ouvindo hoje. Talvez vai ouvir ainda daqui a tanto tempo. Mas o problema, querido, é que tem uma hora que a gente tem que parar e colocar em prática aquilo que a gente recebeu. Seu milagre tem nome. Você está persistindo nisso? Tire um tempo para orar seriamente a esse respeito. E eu quero dizer algo para você. Se você não sabe o que pedir, eu quero te dar uma receita. Pare de pedir coisas vãs. Pare de falar, Jesus me abençoa. Para e comece a orar. Senhor, me ensina a orar. Senhor, o que de fato eu preciso? Sabe por quê? Às vezes você está orando e você está pedindo coisas que não tem nada a ver com o coração de Deus para a sua vida. O seu milagre precisa ter nome. Você precisa ter um objetivo específico. Aquele Bartimeu disse que eu veja, por mais óbvio que fosse, Senhor, que eu veja. E para você. Existe uma segunda coisa que rouba a fé para viver milagres. E é o fato das pessoas pensarem que não é da vontade de Deus que você seja curado. Você já viu isso? Se for da vontade de Deus, eu preciso dizer algo para você. Muitas vezes, essa afirmação, ela é só para disfarçar a nossa falta de fé. Sabia disso? Nossa, pastora, que duro isso. Verdade. Muitas vezes, né? Pastor Marcos leu um texto em Tiago aqui que fala isso. Se tal coisa for da vontade de Deus, amém, nós devemos orar para que a vontade de Deus seja feita. Mas existem coisas que nós não conseguimos crer. E nós colocamos a responsabilidade em Deus. Mas não é porque nós não sabemos se é da vontade de Deus. É porque a gente não consegue crer. Eu acho isso muito lindo quando em Lucas capítulo 5, quero encerrar com esse texto. Lucas capítulo 5, verso 12. A Bíblia conta. Aconteceu que estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, eu quero. Fica limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu toda a lepra. Deixa eu dizer algo para você. É da vontade de Deus curar você. É da vontade de Deus fazer um milagre na sua vida. É da vontade de Deus. Esse homem coberto de lepra, imagina que situação. Imagina que vista horrível. E ele chega diante de Jesus, ele se prostra com o rosto em terra. Ele sabia que Jesus tinha poder para curá-lo. Mas ele diz, Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me curar. E algo engraçado aqui, interessante, porque quando os 10 leprosos vêm, Jesus libera uma palavra e eles vão. Mas aqui, Jesus toca nele. Jesus toca nele. Você sabe que o leproso tinha que ficar à distância. Mas essa era a maneira de Jesus dizer, eu quero te curar. Eu quero te tocar. Deixa eu dizer algo para você. Está na hora de nós liberarmos a nossa fé para crer que Deus quer nos curar. Está na hora de nós liberarmos a nossa fé para conhecer mais a vontade de Deus. Vai para a palavra. Você vai descobrir a vontade de Deus. Ela é boa, perfeita e agradável. Não é porque você orou uma vez e você não foi curado. Persista. Fé, milagre tem que ter nome. A fé tem que ser persistente. E creia, o Senhor quer te curar. Então pare de encher o seu coração com aquilo que rouba a sua fé. E comece a encher o seu coração com aquilo que Ele diz. E sabe o que Ele diz hoje? Eu quero te curar. Ser curado em nome de Jesus.